Meu lugar. Oferecimento: França Calçados, conforto e qualidade. Peixoto Serviços, sua casa em boas mãos. E Cariri Connect. Cuida, minha gente, vem pra França Calçados. Aqui você encontra o conforto e a qualidade para os seus pés. A loja França Calçados está repleta de novidades, com preços baixos de verdade, que vão fazer você brilhar neste fim de ano. Cuida, minha gente, que está começando mais um programa Meu Lugar, diretamente da TV Caririaçu, a TV da Serra. Olha, chegou o último mês do ano e é iniciado o ciclo natalino. Vamos falar das manifestações populares que acontecem dentro desse ciclo? Vamos falar sobre o Natal em Caririaçu? Fica ligadinho no programa Meu Lugar, que hoje está recheado de coisas boas. E para conversar com a gente, temos quem? O Iliana Moraes. Seja bem-vinda ao programa Meu Lugar, Iliana. Obrigada, João, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar um pouco também com esse programa que tem se destacado em nosso município, falando de nossas raízes. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, gente, quem vê o Iliana já remete ela à cultura. Mas será que ela é formada em alguma área da arte? Fala pra gente, Iliana. Bom, João, na verdade, eu sou graduada em Biologia, Fiz Biologia pela URCA. Estou fazendo uma pós-graduação em Psicopedagogia. A minha ligação com a arte vem mais das pesquisas, do lúdico, da admiração, daquilo que a gente traz com a gente. É algo nato em mim me interessar pela arte. E, por isso, também eu trabalho na minha escola também com a disciplina de arte. Sempre levando para os meus alunos, além do livro, que a gente utiliza, o livro didático, mas também utilizando muitos elementos da nossa cultura, da nossa região. Enfim, a arte, para mim, é algo intrínseco, ela está dentro de mim e faz parte da minha vida, por isso eu me dedico e gosto tanto desse tema. Iliana, de maneira geral, como é que você vê, qual é a sua opinião sobre as manifestações populares e também sobre as manifestações e a cultura aqui da nossa cidade? Olha, João, Caririaçu, ela é uma cidade, aliás, é um povo extremamente artísticos. Nossa população, quando você analisa desde os nossos bisavós, e todo esse povo que construiu, que criou Caririaçu, a gente encontra muito elemento da arte, uma arte popular, um dom de cada pessoa. Então, a arte em Caririaçu, o artista de Caririaçu, ele é um artista nato. Poucas pessoas de Caririaçu têm uma formação erudita, dentro da arte. Todos que trabalham arte em Caririaçu fazem isso a partir da sua vivência, do seu cotidiano, a partir de uma herança, que foi recebendo dos pais, dos avós, da família. Caririaçu se destaca muito, eu costumo falar, na questão da música. Nós temos musicistas em Caririaçu que têm assim, um dom brilhante, de desenvolver rapidamente, até de forma autodidata, conseguir desenvolver a música, trabalhar a música. Então, um dos elementos da cultura de Caririaçu que enriquece a nossa cultura é a música. Mas ela perpassa também, essa cultura de Caririaçu, perpassa por várias outras áreas. Quando a gente fala do artesanato, desde as rendas de birro, que existiram muitas pessoas que trabalharam essa cultura aqui no nosso município, as redes de tear, que até hoje ainda temos algumas pessoas aqui na região da Santa Maria, na região do Monte Serrato, ainda tem muitas mulheres que trabalham com essa arte. Enfim, o artesanato de Caririaçu ele é riquíssimo. As pessoas de Caririaçu elas têm um dom maravilhoso de trabalhar essa questão do artesanato, o trabalho manual, sobretudo as mulheres, que faz parte dessa cultura. Os homens faziam aquele trabalho mais pesado, as mulheres procuravam uma atividade, uma renda, e por isso elas se dedicavam muito a essa questão do artesanato. O crochê, o bordado,
a marca, né? E sem falar dessa grande estrutura que se montou em Caririaçu ao redor da palha do milho. Nós conhecemos aqui várias associações, né, vários grupos de mulheres e também de homens que trabalham com a palha de milho, que produzem elementos fabulosos, peças fantásticas, que já são objetos que já estão fora do país, que já foram levados para outros países, né, e que se destacam muito nas feiras regionais, feiras em Fortaleza. Então, Caririaçu é riquíssimo no que se fala, no que se tange à questão do artesanato ou da arte em geral. E é legal também as pessoas de casa e as pessoas que estão fora, né, de Caririaçu saberem que assim a palha do milho, esse desenvolvimento também gera uma renda nesse período natalino, não é? Sim, claro. A palha de milho, ela se transforma numa cadeia, né? Desde lá da roça, o produtor, o cara que plantou a roça, e ele vai vender a palha para o artesão, né? Que vai trabalhar essa palha e que tem todo esse mercado, um mercado enorme para adquirir esse produto daqui de Caririaçu, que é o produto feito a partir da palha do milho. Ouvimos grandes nomes, né, como o de seu José Matias, vemos os corais, vemos as lapinhas, o rezado, todas as manifestações. Das tradições natalinas, né, quais que você conhece, que se desenvolveram aqui em Caririaçu, ou das suas pesquisas, que você fez em suas pesquisas? Olha, João, Caririaçu, com relação a cultura do Natal, né, a tradição natalina, também tem uma história muito rica, uma história muito valiosa. Desde muito tempo, né, aqui em Caririaçu, algumas pessoas se dedicaram a essa tradição, né, a manifestar, a mostrar uma arte através desse momento tão bonito que é a chegada do menino Jesus, né? Então, algumas pessoas em Caririaçu trabalharam durante muito tempo o reizado. O reizado ele é uma manifestação popular, alguns chamam dança, outros chamam grupo, e os próprios participantes do reizado eles chamam brincantes, né? Eles dizem, vamos brincar o reizado. Então, aquela brincadeira, aquela festa é uma comemoração que pode ser usada em vários outros momentos festivos, né, populares. Aqui também em Caririaçu tinha grandes grupos de reizado, como você já citou. Um dos mais simbólicos, um dos que mais se destacou, foi o do mestre Zé Matias, né? Ele trabalhou muito aqui em Caririaçu e eu lembro ainda de ver algumas apresentações deles ali na pracinha, onde hoje é a pracinha Nossa Senhora de Fátima. Lembro de algumas pessoas que participavam, né, que dançavam, e foi um grupo muito importante dentro da cultura de Caririaçu. Também teve um grupo, nessas pesquisas que eu faço, aqui em Caririaçu, a pesquisa ela é feita a partir de entrevistas, né? Nós não temos registros em livros ou bibliotecas. A história de Caririaçu ela precisa ainda ser registrada. Então, muita coisa que a gente consegue é ouvindo as pessoas que viveram naquela época, né? Então, através de entrevistas, a gente vai buscando essas pessoas, vai conversando. Conversei há alguns dias com Dona Chica, que a gente chama Dona Chica do Leite, né? Dona Chica, o pessoal dela, lá do sítio Barrado, sítio Mameluco, a família dela e algumas pessoas dali daquela região também tinham um reizado, né? Eles brincavam reizado. Ela lembrou até da época da construção do Açude São Domingos, quando eles comemoravam com as apresentações de reizado, né? Essa história ela me contou. E o esposo dela, seu Avelino, era um dos brincantes. Então, tem muita história em Caririaçu que eu acredito que nós, professores, principalmente aqueles da área de história, que se interessam e que queiram deixar registrado, não é, precisa correr atrás aí dessas pessoas e fazer essas entrevistas, gravar, escrever, fotografar, enfim, para que a gente construa aí um banco de dados, de informação, né, da história do nosso município.
Eu cheguei a fazer parte, né, de um grupo de Lapinha, né, que na época foi a Maria Soares que coordenou o grupo de movimento eucarístico jovem que tinha na igreja, e a gente fez. E era muito legal você ir à rua, fazer aquele pedido, né, a doação para a Lapinha. Enfim, mas tivemos outros nomes na Lapinha aqui na cidade que se destacaram, não é isso? Sim, eu conheci, muita gente de Caririaçu também conheceu, né, Dona Expedita. Ela trabalhou muitos anos com a Lapinha. E numa entrevista também que eu fiz com ela nos contava que a Lapinha dela ela começava a preparar muito cedo, não é? Porque elas querem começar a apresentar lá, ela levava o grupo dela para se apresentar lá em Juazeiro, né, na Igreja Matriz de Juazeiro. Então, dia 12 de dezembro, ela disse que já estava tudo pronto para levar o grupo dela para se apresentar lá. Também teve uma pessoa que também trabalhou muito essa questão aqui, foi a dona Socorro Brito, né? Todas duas já de saudosa memória, mas foram pessoas que gostavam, porque esse é um trabalho, além de trabalhar uma cultura, uma tradição, é um trabalho que é com criança, né? Então, precisa que elas tenham realmente aquela boa vontade, a boa fé para fazer. Então, foram pessoas que se destacaram também, né, em grupos de Lapinha aqui em Caririaçu. Tem uma manifestação, não me recordo o nome, que eu acredito que Donona também ensaiava, que tinha a questão de um cordão vermelho, um cordão azul. Tu se recorda? Nós até realizamos também. Ele é chamado pastoril, né? É uma manifestação também popular, é um grupo de dança voltado também para o nascimento do Menino Deus. Outra coisa também assim que eu lembro, né, que fazia-se muito os presépios, né? Os presépios eram atrativos, assim, à frente de sua casa, ajeitada. Um grande nome que a gente pode citar, Dona Nazaré, não é, que fazia isso? Dona Nazaré, ela foi Dona Nazaré Machado, né? Foi também uma pessoa, uma professora, e uma pessoa que contribuiu muito para essa história do Natal em Caririaçu. Para você ter uma ideia, na época dela, lá na minha época, que eu digo assim, de criança, né, de pré-adolescente, lá nos anos 80, Caririaçu era muito carente. As pessoas não podiam comprar nenhum pisca-pisca. Aliás, ninguém sabia nem onde era que tinha. Não era muito difícil. Mas aí, Dona Nazaré, ela construía aquela lapinha, né, que a gente chama lapinha. O presépio é quando está só a imagem da família, né? Mas aí a lapinha, porque ela colocava muitos elementos. Ela colocava os animais, os pastores, ela colocava parquinho de diversão, enfim, parecia uma cidade, tudo aquilo que ela construía na sala de casa, e iluminado e tudo, e era a grande atração para a gente. Então, todas as crianças, os adultos corriam ali para a porta, ela deixava as portas de casa abertas, né? Tinha aquele gradil, e a gente ficava ali observando aquelas imagens, aquelas figuras que também se movimentavam, né? Teve uma época que ela conseguiu alguns brinquedos que se movimentavam. Então, aquilo para a gente era uma grande atração, era como assistir um filme, era como assistir uma peça, né? Estar ali admirando aquele trabalho que ela produzia, e eu acho que ela levava muito tempo para construir aquilo ali. Assim, na época da festa de São Pedro, a gente ficava ansioso para ver o parque chegar. E na época do Natal, a gente ficava curioso para ir lá para a janela de Dona Nazaré para ver tudo enfeitado. Assim também como as árvores lá da casa de seu Tico, da padaria, que usavam umas luzinhas vermelha, azul, você lembra? Aqui, quando começou a aparecer essa questão dos enfeites mesmo de Natal, eu lembro da época já de Dona Zuli, né? Dona Zuli Moraes, na época primeira-dama, ela já montava um presépio na praça, tudo bem simples, de acordo com a época. Montava uma barraquinha de palha, né, pequena, e ela tinha as imagens do presépio, montava ali. Uma época também eles montaram um presépio vivo, né, os personagens dramatizando aquele momento do nascimento, e começou também essa questão das luzes do Natal. Eram ainda luzes bem caras, né? Era como se fosse aquela luzinha incandescente sendo colorida, muito cara. Sabe onde era que comprava? Lá em Seu Zé Teófilo, né? Lá em Seu Zé Teófilo. Então, tudo isso faz parte da história de Caririaçu, da história cultural do nosso município. Vamos falar
sobre diretrizes, né? Como é definida as manifestações culturais, né, dentro das diretrizes? Olha, a cultura, quando parte do princípio do estudo mesmo da cultura, sistematizar, colocar isso como colocar no papel, como diz, né, de fato. E aí a gente teve o trabalho de todos os membros, todas as pessoas que participam da cultura, isso falando de uma forma governamental, né? Para ser instituída uma Secretaria de Cultura de Estado. Inclusive, o Ceará foi o primeiro estado a criar a Secretaria de Cultura. Então, para que isso fosse feito, tem que ter aquela grande audiência, né, com os artistas, com os grupos. E aí vão se construindo o que a gente chama de sistematização, para chegar a dizer assim, não, esse aqui é um grupo de cultura. Então, os grupos de cultura popular, dentro da sistematização, ele é formado por pessoas populares, é claro, né? Um grupo de uma comunidade, um grupo de uma família. E o que caracteriza mais ainda esse grupo, como o próprio nome diz, é a tradição, a hereditariedade. A maioria daquelas pessoas que estão envolvidas naquele grupo, eles têm também um laço familiar. Ou seja, é uma tradição, porque ela está sendo passada de pai para filho, é popular, porque se desenvolve ali naquele grupo social, né, onde aquelas pessoas vivem em comunidade, e ela se torna cultural, porque ela demonstra, não é? Ela leva para o povo, ela leva para a plateia uma manifestação, uma dança, uma poesia, um ritmo. Então, ela se torna esse grupo popular. E aí, com o tempo, né, com o passar dos anos, ele vai se tornando mais tradicional ainda. Quanto mais tempo ele existir, mais forte ele precisa estar, né? E é importante, o mais importante para a gente entender essa tradição é exatamente isso, transmitir, né? Que aquelas pessoas que estão lá dentro, que já estão há mais tempo fazendo parte daquele grupo, sempre vão incluindo novas pessoas, né? Que a juventude, que as crianças vão sendo incluídas, para que quando aqueles mais idosos não possam mais ou não queiram mais fazer aquela atividade, então tenham pessoas para substituí-los. Exato. E dentro desse meio, né, desse meio do ciclo natalino, quais os projetos aqui na cidade que você pôde participar, pôde acompanhar, pôde desenvolver também, né? Olha, João, eu trabalhei uma época, né, tive a oportunidade de trabalhar mais profundamente essa questão da cultura do nosso município, e o nosso objetivo, né, dentro da equipe, porque eram muitas pessoas envolvidas, foi fortalecer, né, essa tradição, foi fazer com que nossos artistas pudessem mostrar aquilo que eles sabem fazer com relação ao Natal. Montamos algumas peças teatrais, né, alguns autos de Natal, inclusive baseado o Baile do Menino Deus, que é um espetáculo muito famoso de Recife, é um espetáculo que já tem mais de 16 anos, não é, que acontece no Recife. Envolve lá mais de 200 artistas. É uma peça muito linda, muito bem elaborada. E aí a gente fez assim um apanhado, estudamos um pouco dessa peça e conseguimos montar toda com o pessoal de Caririaçu, né? E foi um espetáculo muito bonito que a gente apresentou, eu acredito que durante uns 3 anos, tanto no Centro Cultural de Caririaçu, como também na Praça Pública. Na época também nós pudemos ajudar um grupo, né, colaborar com um grupo para formar um pastoril. O grupo de pastoril, que você lembrou há pouco, é exatamente esse grupo, que tem 2 bandeiras, né? É a bandeira azul, a bandeira vermelha, tem todo um significado ali dentro, né? Coração de Jesus, coração de Maria. E dentro desses aspectos, nós podemos fazer colaborar, né, para que Caririaçu também mostrasse sua arte em outras cidades aqui da região. Cuida, minha gente, vem pra França Calçados. Aqui você encontra o conforto e a qualidade para os seus pés. A loja França Calçados está repleta de novidades, com preços baixos de verdade, que vão fazer você brilhar neste fim de ano. E assim, falando de memórias, porque a gente pensa no Natal, né, como aquele momento nostálgico, mas é um momento de matar a saudade
daquelas pessoas que moram fora de Caririaçu e que vêm visitar a sua família, que vêm também ver como ficou a praça, bonita, ornamentada de Natal, né? E também é momento de memórias, Wiliana. E quais as suas memórias da sua infância, sua adolescência? Você também que já morou fora de Caririaçu e que nas suas férias vinha para cá nesse período de Natal, fala um pouco para a gente da sua memória. São as melhores, né? Esse é um período que, para mim, é a maior festa. Eu adoro o Natal, eu sou fã do Natal. Na minha casa sempre tem alguma coisa de Natal. Quando eu não tinha dinheiro para comprar uma coisa melhor, era um galinho de árvore com algodão e umas caixinhas de fósforo que a gente enfeitava, não é? Sempre teve. Eu gosto muito dessa época. Mas o Natal, ele tem essa magia toda, né? E todo mundo, eu acredito que todo mundo, quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai ter sempre essa memória. E, além de eu achar muito bonita a história do nascimento de Jesus, a fantasia, né, do Papai Noel. Quem nunca teve essa fantasia? E eu lembro que a minha família, os meus pais, eles não tinham assim muita condição financeira, né? Mas todo ano tinha algum presente. Sempre tinha alguma coisinha simples, umas bonequinhas simples, né, uns carrinhos simples, mas sempre tinha. E vale lembrar, vamos falar um pouquinho também mais sobre o artesanato. Lá na nossa rua tinha uma senhora que fazia umas bonecas de pano, né, Dona Emília. Umas bonequinhas aquela bem tradicional mesmo. E a gente ganhava também no Natal essas bonecas. Então, é uma memória, uma coisa muito importante, a gente guardar isso e valorizar, né? Isso, para mim, foi riquíssimo. Minha infância, nesse sentido, foi riquíssima com toda a simplicidade, mas ela foi rica de valores, né? De simbologias, né? De ver o trabalho daquelas pessoas, com tão pouca coisa, conseguir fazer algo tão bonito, tão admirável. Gente, como a Wiliana falou, né, um simples presente pode significar muito para quem o recebe. Então, todo mundo pode ser Papai Noel de alguém. Então, se programa, compra uma lembrancinha também. Você pode fazer a sua doação nas cartinhas que as crianças deixam nos correios para Papai Noel. É bem interessante essa troca, né, com essas crianças. Enfim. Então, estamos chegando ao fim de mais um programa Meu Lugar. Já agradecendo a Wiliana por ter aceito esse convite. E também, vocês acham que a Wiliana não é artista? Gente, eu lembro que a Wiliana amava fotografar e escrever também. Eu acho que ela hoje vai nos agraciar com um poema feito por ela. Então, eu deixo o microfone da TV Caririaçu do programa Meu Lugar aberto para as suas considerações finais. João, realmente não podia passar sem deixar aqui uma lembrança, né, da minha infância. Já que nós falamos muito em memória, né, eu escrevi um poema simples, Memórias de um Natal. Foi nos anos 90, pertinho do Natal. O carro de som passou avisando, chamando o pessoal, convidando todas as famílias. Leve seus filhos e filhas, pois vai ser grande a festa. É uma festa de Natal. Vai ser no Parque Paraíso, no Estádio Moraizão. Vai chegar Papai Noel. Vai ser grande a animação. Pronto. Foi aquela agonia. Na rua ninguém mais dormia. Os meninos, foi bem 3 dias. Tudo aperreado, querendo que chegasse logo esse dia anunciado. Naquele tempo não tinha carro, mototáxi nem existia. Mas isso não era problema, o povo nem se importava. Todo mundo subia para o Parque Paraíso, a pé e com alegria. Foi chegando muita gente, menino que formigava, pulando, alegre e feliz, chega os olhos brilhavam. Aí o locutor avisou, Papai Noel está chegando. Foi grande a agitação, o povo se esticando. Já tinha menino lá no meio do campo e as mães lá de cima chamando. De repente chegou uma D20, com Papai Noel em cima, com aquela roupa vermelha e a barba bem branquinha. Acenava para o povo, espalhando sua magia. Mais atrás vinham outros carros, com um saco de presentes, e o rosto das crianças, tão felizes e sorridentes. Agora fico pensando, ninguém perguntou pelas renas e nem cadê o trenó. Ninguém queria saber se existia festa maior.
Ali o que importava era a grande fantasia, que só existe na criança, como Jesus Cristo já dizia. Quem tem o coração puro, igual ao de uma criança, sempre terá na sua vida paz, amor e esperança. E é com paz, amor e esperança que a gente se despede de você, já dizendo para você ir lá no nosso canal do YouTube e acompanhar a nossa programação, a programação da TV Caririaçu e do programa Meu Lugar. Até a semana que vem.